Mas essa transformação não é um milagre, não é uma varinha de condão, não é um efeito placebo, não se trata de uma indução de positividade, mas é um procedimento de autoterapia, acompanhado pelo seu terapeuta em homeostase quântica informacional, com início, meio e fim, com técnicas apropriadas e específicas para cada caso, para cada pessoa e para cada pessoa em cada caso, para se obter um resultado satisfatório tanto para o atendido quanto para mim e para você como profissionais, como resultado de satisfação pessoal e financeira, por exemplo. E nesse tema, biografias famosas, estamos falando aqui de Elvis Presley, aqui nesse vídeo, por exemplo, eu vejo a oportunidade de ouro, porque nós temos uma chance de aprender com as histórias dos outros, com as histórias dos outros e observar as informações, sentimentos, sensações, emoções, carências, excesso de prazeres, pensamentos, crenças limitantes, condicionamentos, comportamentos que geraram os resultados delas, sejam positivos ou negativos, né? No caso do Elvis, por exemplo. E a partir daí, olhando para dentro de nós, podemos também corrigir a nossa trajetória, buscando ser melhores a cada dia por meio da eliminação de informações traumáticas e da eliminação de dores, né? E fazer uma reprogramação no seu HD mental e emocional, no meu HD mental e emocional, reorganizar o nosso mindset, o seu mindset, obtendo autocura consciente. Isso não é maravilhoso? Eu vejo que isso é uma oportunidade de ouro para nós, tá? Então, Elvis, desde a infância, assim como eu e você, passou por muitos traumas, muitas perdas, desde o seu irmão gêmeo, né, que foi retirado juntamente com ele ao nascimento, o menino já estava morto, né? E seja pelas complicações que houve no parto, pelas complicações da gestação, talvez por falta de pré-natal, como eu já falei. Depois ele teve outras situações, né, como o distanciamento do seu pai, né, que foi preso por acusações de falsificação de cheques e até mesmo perda de várias moradias. Eu já falei sobre isso, né, como ele lidou com todas essas coisas. Veja que desde a infância, assim como nós, talvez eu e você, ele passou por muitas perdas e circunstâncias traumáticas que marcaram a sua vida, consciente ou inconscientemente. Muitas vezes nós achamos que a parte inconsciente está ali e não vai cobrar o seu preço. Muitas vezes, na maior parte das vezes do que eu vi até agora, o inconsciente é a conta que é mais cobrada. A fatura vem muitas vezes por causa de situações que estão já acertadas no nosso inconsciente. Aliás, na minha experiência, na experiência dos meus vários atendimentos, já pude perceber que não poucas vezes aquilo que está escondido, aquilo que está confortavelmente esquecido, e por isso é que eu e você não queremos mexer naquilo, né? Isso pode trazer sequelas e consequências emocionais e mentais indesejadas, né? Essas coisas que ficaram ali confortavelmente escondidas, né? Muito mais do que as coisas que estão aparentes e vívidas na nossa memória. Então, atente para isso, que é muito importante. Aquilo que às vezes está ali escondidinho, que nós não queremos mexer, é exatamente o que nós precisamos mexer, revirar ali, tirar tudo o que não serve para nós já nos dias atuais, para que nós tenhamos um mindset e uma reorganização mental e emocional adequada. As emoções nunca morrem, elas são enterradas vivas e saem das piores formas possível mais tarde. Então, quem disse isso foi Freud, Sigmund Freud. Isso realmente é o que se confere. Isso pode gerar uma sensação de perda de privacidade, tipo, a minha dor é só minha e eu não vou dividir com ninguém, tipo de um certo egoísmo masoquista. Essa pode ser uma objeção para os atendimentos e mentorias, que as pessoas, né, com razão, não querem se sentir expostas. Mas veja, se já estamos expostos na internet, eu dei apenas um Google aqui e a privacidade dessa celebridade, né, no caso de Elvis, está aí na mão, para quem quiser ver. Então, é melhor abrir seus eventuais seus eventuais traumas e resolver os problemas de ordem emocional, mental, para que todas elas fiquem bem organizadas e você faça isso
de uma vez por todas. Outra objeção que as pessoas às vezes fazem é: bom, eu vou passar pelas mesmas dores novamente, eu não quero lembrar dessas coisas, chorar tudo de novo. Sim, é verdade, às vezes isso pode acontecer sim, mas no atendimento ou mentoria será feita uma limpeza significativa e você aprenderá e poderá fazer, você aprenderá os comandos e poderá fazer os comandos que você achar necessário quando você quiser, criando uma nova plasticidade neural muito mais eficiente, de conforto, de bem-estar, de bons relacionamentos, de alegria. Você vai criar novas sinapses. Isso tanto, por exemplo, numa melhor posição financeira. Estou dando aqui exemplos. Ah, mas então eu vou ter que ficar repetindo essas frases durante a minha vida toda? Não, não necessariamente. Quanto mais limpa estiver a sua consciência informacional, livre de traumas, de emoções, pensamentos, sensações, crenças negativas, menos você precisará fazer comandos no seu dia a dia. Tendo atingido uma platitude informacional, que não quer dizer esquecimento, abandono ou negação da dor ou do trauma, mas uma plasticidade neural que faz o indivíduo olhar com maior neutralidade possível as suas dores vividas. Isso é muito importante. A maneira errada de executar essa metodologia é fazer de forma apegada, tá? Isso tem que dar certo de qualquer jeito, eu tenho que induzir o resultado, nem que eu tiver que induzir o resultado, isso vai ter que dar certo assim. Não, não faça isso. Faça apenas o que precisa ser feito, sem apego, e o resultado virá com certeza. Nós estamos falando de um processo de autocura, e nós estamos falando de autocura consciente mediante a homeostase quântica informacional, que são técnicas cientificamente levadas ao objetivo. Quando a sua consciência estiver pronta para sustentar o resultado desejado, ele então se materializará, e isso pode ser muito mais rápido do que você imagina. Então não fique tentando atalhos não, faça o que precisa ser feito e você vai ter os resultados. Agora, a maneira certa de fazer: entregar as ferramentas necessárias para eliminar as informações desnecessárias, para que no momento certo, no seu momento, o seu momento pessoal, você ache então o próprio caminho, o seu próprio caminho da autocura consciente. Um outro passo também que nós devemos ter, que é muito importante, aproveitando esse tema: não julgue as pessoas, nem a si mesmo, nem a ninguém. Se você estivesse no lugar da outra pessoa, com o mesmo conjunto informacional e mental dela, que ela tem, que tem essa pessoa, talvez você possa, essa pessoa que você possa estar julgando, você talvez tivesse atitudes e comportamentos piores do que ela expressa. Então, por isso, tenha bastante empatia, isso vai ser muito bom para você também no seu dia a dia. E para você que quer saber mais sobre esses comandos de eliminação e reprogramação, como eu faria com o Elvis, desculpe logicamente a minha pretensão, tá? Você vai entender como nós chegamos até os comandos de eliminação e programação e reprogramação, para tudo isso começar a funcionar. E cada caso é um caso, e cada um recebe, sente e reprograma o seu mindset, a sua mentalidade, de acordo com as informações e as ferramentas de compensação psicológica que cada um tem. Vem comigo, porque eu vou mostrar que pode ter muito mais, tudo isso pode ter muito mais a ver com você mesmo do que propriamente com a biografia de famosos aqui em questão. Nós vemos que Elvis tinha muitos problemas com perdas, A princípio, lá no seu período inconsciente, perdas do seu irmão, por exemplo, perda da presença do pai, que ficou preso por longo tempo, ali na primeira e segunda infâncias, perda de várias moradias, dificuldades financeiras, dos pais, de catástrofes e coisas assim, um problema de talvez não pertencimento. Veja que ele mudou de várias vezes, várias casas, e depois foi para um bairro, ele que não era negro, com certeza ele passou por algumas dificuldades, porque ele morava num bairro ali em Memphis, essencialmente negro, com toda aquela efervescência, que por um lado foi muito bom para ele, culturalmente falando, para a música de modo geral, mas pode ser que ele tenha também sofrido ali muitas questões
de inseguranças e coisas desse tipo, solidão talvez, tudo isso são conjecturas, nós não estamos aqui com a pessoa para poder fazer o que precisa ser feito, tá? Mas só para nós entendermos um pouco. E talvez ele também se sentisse, algumas vezes, no fundo do poço, né? Desde a infância, sofrendo insegurança, medo, opressão. Isso tudo pode ser um embrião para a depressão que ele veio a ter depois, né? Conforme os relatos que nós vimos. Aos 13 anos, ele foi morar em um bairro, né? Conforme eu já disse, de influência negra, né? Com em plena segregação racial. Talvez ele tenha sofrido, né, por ser branco, né, tenha sofrido insegurança, medo, opressão, né, não pertencimento, morando num bairro como esse, né, e saindo da adolescência, entrando na vida adulta, é que ele teve a sua pior perda, né, que foi a morte da sua adorada mãe, acometida de uma hepatite aguda, provavelmente medicamentosa. Priscila Presley disse que a morte dele estava relacionada com a ingestão de medicamentos, né? E que isso não foi um acidente. Então, para ela, tratou-se de um suicídio, um ataque cardíaco após tomar remédios, tá? Os médicos, então, na época falaram que teria sido uma overdose acidental. Então, veja que todo esse conjunto, pode ser que essa questão da ingestão de medicamentos, a sua mãe também teve isso, pode ser que ele tenha tido uma hereditariedade ou adquirido um condicionamento nesse aspecto, tá? Então isso tudo nós estamos vendo aqui, aos poucos nós vamos desvendando tudo isso, tá? E uma outra afirmação muito importante que ela faz é que você não dizia a Elvis o que fazer. Então, mesmo tendo muitas pessoas que sempre cercavam o cantor, ele tinha também, não só isso, mas ele tinha também uma personalidade forte e controladora que determinava, por exemplo, que a esposa, conforme nós falamos, usasse determinado tipo de maquiagem, determinado tipo de roupa, talvez ele pudesse ter, né, possivelmente, transtorno obsessivo compulsivo por causa das cores da roupa, isso acontece. Então, ele era controlado e também controlador. Ele era controlado pelas pessoas, por algumas pessoas à sua volta e também controlador. Uma das consequências disso é a descompensação do sistema nervoso central, que leva, não raro, a um alto consumo de drogas lícitas ou ilícitas, tá? Como remédios controlados ou outros tipos de drogas, tá? E das quais ele consumia de maneira bastante excessiva, então que o levou à morte do ataque de coração. O que talvez estivesse também, podemos conjecturar aqui, com algumas dificuldades amorosas internas. O amor está ligado ao sistema circulatório, tá? Segundo a medicina tradicional chinesa e a metafísica, a gente vê que tem essa ligação. E seja por não ter lidado muito bem com o adultério, né, da esposa, né, da primeira esposa, seja por falta de proximidade com a filha, ou por não se encontrar satisfeito com o relacionamento atual, com a namorada, que seria a esposa. São apenas sugestões, tudo isso nós estamos apenas sugerindo, tá? Mas, segundo Freud, as emoções não expressas nunca morrem. Elas são enterradas vivas e saem das piores formas mais tarde. Então, isso pode ter levado ele a um colapso cardíaco, tá? A Priscila disse que ele lidava com depressão nos seus últimos momentos da vida, né? E duas mensagens, conforme nós já vimos, que falam bastante sobre isso, né? Ele, em determinado momento, ele diz, bom, estou cansado dessa vida, né? Talvez por causa do problema intestinal que ele tinha, aqui nas biografias diz que talvez ele tivesse ali fezes com 4 meses que não tinham sido expelidas. Isso traz um desconforto muito grande. Então, talvez se ele tivesse, por causa disso, ele tivesse se induzido ao suicídio medicamentoso. Talvez então, se ele não se induzisse ao suicídio, pode ser que ele tivesse morrido de um câncer em algum órgão do trato digestório,
por causa da perda do sentido da vida, que ele não queria mais viver, e por carregar talvez um dilema vindo inconscientemente de traumas de ordem financeira, do período inconsciente, do ventre da mãe, na primeira infância ou na segunda infância e adolescência, por apertos financeiros nunca trabalhados internamente que lhe causaram esse distúrbio intestinal. Veja que a questão financeira, vamos dizer, mas Elvis, olha, meu amigo, riqueza e pobreza é muito relativo a cada um, tá? Então, e outra coisa, se vamos dizer assim, se essas informações ficaram ali encobertas durante tanto tempo, pode ser que num determinado momento em que ele começa a ser também, ter problemas de ordem financeira e tal, mas vamos falar para ele, mas escuta, mas Elvis com um problema de ordem financeira, você ficou louco? Talvez ele tivesse sim vivendo, né, sendo roubado pelo seu empresário e sendo um esbanjador. Elvis era um pródigo, um gastador, talvez querendo agradar as pessoas à sua volta, buscando reaver o seu sentimento de pertencimento lá da infância, ou tentando demonstrar a si mesmo um desapego material, como aquela criança ferida, né, que por todas as circunstâncias da vida, principalmente na parte financeira, que nós vimos aqui, é muito claro na vida dele, depois de ter conseguido fazer riqueza e tudo o que ela proporcionava, ainda não tivesse conseguido se curar daquelas dores da infância. O menino ferido, assim, desprezou a riqueza como um garoto magoado e birrento, jogando longe o próprio brinquedo. E as dores das perdas atuais, contemporâneas, né? A vida que ele vivia, fossem apenas as dores espelhadas lá de trás, doendo com uma dor inconscientemente pungente, muito intensa, e o levou à perda do sentido da vida e ao suicídio medicamentoso. Será que tudo isso tem mesmo a ver? Nessa vida, meu amigo, minha amiga, nós nunca saberemos, tá? Mas fica aqui a dica do que pode ter acontecido no viver, né? E aí, ficou curioso para saber como eu ajudaria Elvis na condução desse processo de autocura consciente? Ok, então vamos lá. Dentro dessa metodologia com 7 passos, nós focamos sempre a transformação. A transformação tende a acabar, por fim, as dores de forma definitiva. Na programação ou reprogramação, a programação significa inserir informações novas, positivas, é claro, alivia as dores momentâneas, tá? E a reprogramação, depois de uma limpeza definitiva, nós programamos, inserimos novas informações positivas na consciência informacional da pessoa, né? Para que ela se reestruture, tendo então um salto quântico que lhe permitirá novas experiências, como a eliminação de traumas, a reconstrução de relacionamentos, a recuperação da saúde e reestruturação organizacional e financeira, por exemplo. São 7 passos a serem aplicados, né? Nós vamos ver o período inconsciente, aqui cabe para esse momento que nós estamos fazendo aqui, não é? A sequência genérica nós não vamos fazer por enquanto. O terceiro passo seria a sequência de dependência, que para esse caso aqui é bastante importante. Depois nós temos o quarto passo, que são as transformações específicas do emocional, do mental e do campo material também, tá? E nós vamos ter o sexto passo, que são as programações, né? Nós temos o quinto passo, que são as frases diversas, nós não vamos fazer. E no sexto passo nós temos as programações, tá? Nós vamos programar o emocional, o mental e o material para ter uma nova realidade. E o sétimo passo seriam então as ações de fazer ou não fazer, aquilo que eu devo ou que eu não devo fazer. Não vai caber nesse caso aqui, porque nós estamos tratando de uma pessoa que já não está no nosso meio. Mas, como eu já disse, essa série Biografias Famosas tem muito mais a ver comigo e com você do que propriamente com os outros, tá? Famosos ou não. Então, a prática do primeiro passo é o período inconsciente, ou seja, nós vamos trabalhar nesse período
desde a nossa concepção até a primeira infância, mais ou menos 7 anos. Essa transformação também ocorrerá, nós vamos fazer nos aspectos emocionais e nos aspectos mentais. Nesse primeiro protocolo nós temos 15 frases, que são 11 frases específicas do emocional e 4 frases específicas também dos estados mentais. Para mais detalhes de como é tudo isso, o que são comandos quânticos, como que são feitos, nós temos aqui um card que fala sobre isso bem claramente. São lives, são vídeos que nós fizemos, então um deles vai estar aqui para você ter um pouco melhor, entender um pouco melhor o que é a homeostase quântica informacional. No final estão ali, né, os comandos e eu vou citar aqui apenas dois exemplos de frases que nós vamos fazer dessas 15 frases, tá bom? Essas 15 frases desse primeiro protocolo. Então, a primeira frase ficaria, nesse caso aqui, ficaria o seguinte: alma, minha consciência escolhe tristezas que recebi no primeiro dia da minha existência até a minha primeira infância acabaram, tá? Então, no caso aqui do Elvis, nós vemos que há muita tristeza envolvida, então nós estamos só dando esse exemplo aqui. Código alma, a minha consciência escolhe carências que recebi do primeiro dia da minha existência até a minha primeira infância acabaram. Então, eu estou colocando só esses dois exemplos aqui. Nesse primeiro protocolo, voltando a dizer, são 15 frases, tá? São 15 comandos quânticos, são 15 orações assertivas ou frases determinativas de algo que eu preciso realizar, tá? Então, nós vemos aqui que, nesse caso, dando uma olhada pela internet, nós vimos que Elvis passou por muitas perdas. Primeira perda do seu irmão gêmeo, né, que nasceu junto com ele, mas já foi retirado da mamãe, sem vida. Então, depois a perda da presença do pai por um longo tempo, porque ele foi preso, acusado de ter falsificado um cheque. Isso foi já da primeira para a segunda infância. Depois, perda de várias moradias, sensações e condicionamentos recebidos de perda. Então, desde a primeira infância até, desde o nascimento, desde o primeiro dia da sua existência até a primeira infância. Então, ficaria, se nós fôssemos fazer essas frases, ficaria assim: alma, minha consciência escolhe sensações de perda que senti do primeiro dia da minha existência até a minha primeira infância acabaram. Espírito, minha consciência escolhe condicionamentos de perdas recebidos do primeiro dia da minha existência até a minha primeira infância acabaram, tá? Então, esses seriam para esse caso das perdas, tá? Depois nós temos aqui também a questão das dificuldades financeiras. Pode ser que ele tenha recebido esse condicionamento ou essa hereditariedade desde o primeiro dia da sua infância. Então, ficaria assim: espírito, minha consciência escolhe hereditariedades recebidas de dificuldade financeira acabaram. Alma, minha consciência escolhe sensações de manifestar dificuldades financeiras acabaram. Ficaria assim. Aí nós temos então as dificuldades financeiras. Pode ser um condicionamento, pode ser uma hereditariedade. Então ficaria assim: espírito, minha consciência escolhe condicionamentos que recebi de dificuldades financeiras do primeiro dia da minha existência até minha primeira infância acabaram. Espírito, minha consciência escolhe condicionamentos que recebi do primeiro dia da minha existência até minha primeira infância de dificuldades financeiras acabaram. Alma, minha consciência escolhe sensações de dificuldades financeiras que recebi do primeiro dia da minha existência até a minha primeira infância acabaram. Assim nós vamos fazer também para o não pertencimento. Alma, minha consciência escolhe sensações de não pertencimento que recebi no primeiro dia da minha existência até a minha primeira infância acabaram. Espírito, minha consciência escolhe condicionamentos de não pertencimento que recebi do primeiro dia da minha existência até a minha primeira infância acabaram. Veja que aqui nós estamos só lidando com esse primeiro aspecto, não é? Dessa aplicação dos 7 passos. Nós estamos aqui fazendo então o primeiro passo. Então, nós temos aqui sensações, condicionamentos,
por exemplo, de estar no fundo do poço, tá? Isso pode ter lhe trazido inseguranças. Então, alma, minha consciência escolhe inseguranças que senti do primeiro dia da minha existência até a minha primeira infância acabaram. Alma, minha consciência escolhe medos que senti do primeiro dia da minha existência até a minha primeira infância acabaram. Alma, minha consciência escolhe sensações de opressão que senti do primeiro dia da minha existência até a minha primeira infância acabaram. Alma, minha consciência escolhe inseguranças que recebi do primeiro dia da minha existência até a minha primeira infância acabaram. Alma, minha consciência escolhe sensações de opressão que recebi do primeiro dia da minha existência até a minha primeira infância acabaram. Alma, minha consciência escolhe sentimentos de depressão que recebi do primeiro dia da minha existência até a minha primeira infância acabaram. Depois nós poderíamos ainda colocar espírito, minha consciência escolhe condicionamentos de depressões que recebi do primeiro dia da minha existência até a minha primeira infância acabaram. Depois nós temos aqui também controle, né? Que ele era muito controlador e às vezes era controlado por pessoas. Então nós poderemos colocar espírito, minha consciência escolhe controles que recebi do primeiro dia da minha existência até a minha primeira infância acabaram. Espírito, minha consciência escolhe condicionamentos de ser controlado por pessoas que recebi do primeiro dia da minha existência até a minha primeira infância acabaram. Então, aqui, basicamente, nós estamos lidando com esse primeiro passo da primeira infância de Elvis Presley, por exemplo, tá? Simplesmente um exemplo aqui para a gente entender